Bem, meus amigos, iniciando os nossos trabalhos, eu vou pedir ao meu irmão Júnior, desculpe, que faça a nossa mensagem do dia. Por favor, Júnior. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Mensagem do dia. Quem diz que não consegue ser bom, criou dentro de si o magnetismo do fracasso. Fomos criados para o bem. O bem existe dentro de nós. O bem flui naturalmente, enquanto que o mal exige esforço e concentração. A força magnética atrai a força semelhante, seja do bem ou seja do mal. Fazer o bem é encher o coração de alegria e ter na vida o caminho aberto para a paz e a felicidade. Esse é um ensinamento adaptado de um livro Jornada para a Autorrealização, de Paramahansa Yogananda. Na realidade, o mal, ele é a ausência do bem. O mal é a omissão do bem. Nós temos que parar para analisar todos os dias o que nós estamos fazendo de nossas vidas. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, se eles estão, na verdade, alinhados com o que o Mestre Jesus nos trouxe. Tem uma colocação interessante sobre a lei do karma. Karma nunca foi sofrimento. Karma é ação. Karma é aprendizado. Se você praticar o bem, você alivia o teu karma. Se você praticar o mal, você agrava o teu karma. E parando para pensar sobre isso, nós temos que mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Porque o sentimento vem do pensamento e o pensamento vem do raciocínio equivocado. Ou seja, eu acho que está na hora de todos nós aqui prestarmos atenção no que estamos fazendo de nossas vidas, se nós estamos aproveitando de verdade a nossa reencarnação, essa dádiva divina, porque a caridade, ela começa dentro de casa. E eu lembro do ensinamento do Emmanuel, que eu tento trazer e colocar todos os dias na minha vida, quando o Emmanuel disse: não aposente a vossa simpatia. Você pode ajudar uma pessoa praticando o bem, com um sorriso, com um abraço, com uma assistência material, pão a quem tem fome, água a quem tem sede, mas também com um ombro amigo, às vezes 5 minutinhos de atenção, que aquela pessoa às vezes só precisa colocar para fora, porque muitas vezes dentro da sua própria casa, ela não tem com quem dividir. Às vezes um filho que está passando por uma necessidade, está precisando de um pouquinho de atenção, de carinho, e na nossa vida corrida, porque nós vivemos muito no imediatismo e no materialismo, nós esquecemos de acolher aqueles, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser até um irmão com quem você não tem alguma afinidade, ou pode ser um colega de trabalho que você tem alguma divergência. Mas um conselho que eu tento dar para vocês é: vamos tentar acolher a prática do bem. Vamos tentar colocar o ego, o egocentrismo, o egoísmo de lado. Vamos tentar compreender que todos nós somos irmãos, somos semelhantes, não existe o outro, todos nós somos um. Fazer da dualidade a unicidade.
que nós possamos praticar o bem todos os dias na nossa vida, porque com a prática do bem, a gente conquista a felicidade. Para encerrar, e não me alongar muito, o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, ele poderia ser resumido em 5 palavras principais, que são amor, perdão, fé, esperança e caridade. O dia que nós priorizarmos o amor, seja a quem for, aprendermos a perdoar e a nos auto-perdoarmos, alimentarmos a fé que cura, a esperança em dias melhores, que é o não desistir jamais, e aprendermos que fora da caridade não há salvação, nós vamos ser felizes. Que Deus nos abençoe, trazendo muita saúde, muita paz, muita esperança e, acima de tudo, alegria e felicidade. Ok, Júnior, obrigado. Bem chegada a hora do nosso palestrante de hoje, é o nosso irmão Sérgio Alexandre Amorim, que já milita na nossa casa há muito tempo. Ele é, inclusive, instrutor do nosso serviço de orientação mediúnica, e só isso já o credencia para hoje nos mostrar, para hoje nos ensinar alguma coisa a mais do nosso Evangelho, da nossa doutrina. E de antemão eu já estou agradecendo ao meu irmão a presença, a própria palavra, porque eu sei que é uma palavra de esperança, de fé e de caridade. Obrigado, Sérgio. Que a falange de Frei Luís esteja do teu lado nesse momento. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Cristo Jesus esteja conosco. E que possamos ter, nesta manhã de domingo, uma manhã agradável, de estudos, porque todos estamos estudando, todos estamos aprendendo a cada minuto, a cada dia, né? Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre humildade. Aquela coisa que muita gente deturpa até a forma de pensar, né? E como diz Emmanuel, problemas que nos assediam a existência, dificuldades que nos espera, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhe possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiramos a obter soluções adequadas às provas que nos firam, não nos guiemos pela rota do desespero. Temos dentro de nós uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Essa é a mensagem de Emmanuel. Mas, antes de passarmos para o tema humildade, gostaríamos de falar só um pouquinho sobre virtude. O que é a virtude de que tanto falamos e que tanto buscamos? A virtude é o que nos leva ao crescimento espiritual. A virtude é um estado no qual nossos pensamentos, sentimentos e atos estão de acordo com a lei de Deus. Temos que ver muito bem isso. Tudo que nós pensamos, como nossos pensamentos, é importante.
não é só aquilo que nós falamos ou que fazemos, mas aquilo que pensamos é de suma importância. E nós pensamos muito. E pensamos sem parar. O sentimento que nós temos, o que sentimos em relação às situações e a prática disso. Vejamos o conceito de Aristóteles, que nos diz que a virtude é um meio termo entre dois extremos. Pegamos então como exemplo a generosidade. Seus extremos são a avareza e a prodigalidade. A avareza é quando se quer tudo, mesmo sem usufruir, apenas guarda. Se eu guardo tudo para mim, não estou sendo generoso nem comigo. E a prodigabilidade? A pessoa distribui tudo que tem, que é um irresponsável. O pródigo, aquele que distribui tudo, também está fazendo errado, porque daqui a pouco ele vai passar a ser também um necessitado. Então, em tudo, um equilíbrio. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, obrigado, no capítulo 12, Perfeição Moral, vamos encontrar uma questão muito interessante que Kardec faz acerca da virtude. Ele pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é a seguinte: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam processo na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. É isso que devemos refletir um pouco. A virtude sempre que há resistência voluntária. Então, sempre que nós nos esforçamos, procurando não agir de acordo com o nosso impulso, que estamos conscientes de que precisamos nos modificar, já é uma virtude. Seguindo então o Livro dos Espíritos, ele diz: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. Ou seja, a sublimidade é quando nós já conseguimos fazer o bem com amor, sem pensar, sem refletir. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, meus irmãos, vai chegar um momento que todas as nossas virtudes serão assim. Vamos conseguir praticá-la sem mesmo percebê-la. E esse é o ponto que nos tornamos virtuosos. Mas isso não acontece do dia para a noite. Mas em cada momento que aqui estamos tendo a oportunidade de desenvolvermos as nossas virtudes. Vamos com calma, paulatinamente, treinando essa forma nova de ver. Falemos então sobre humildade. A grande maioria das pessoas confunde humildade com pobreza, falta de recursos, com pessoas de vestimenta simples, ou sem estudo, ou porque é tímido. Mas a humildade não tem nada a ver com tudo isso. Porque tem pessoas muito pobres financeiramente e que não têm humildade nenhuma. A humildade
não é algo que se apresenta por fora. Ela não pode ser vista. Não é posição, é uma vivência. São atitudes que vão sendo tomadas no dia a dia, no nosso proceder. E o que significa humildade? No hebraico, vem do latim, humilitas, e o seu significado é conhecer suas próprias fraquezas. Do grego, ela vem de humus, que significa terra. Então é aquele que tem os pés no chão, ou seja, aquela pessoa que tem consciência do que tem que fazer. Significa também simples, fertilidade, fundação sólida e conhecimento próprio. O nosso querido irmão Santo Agostinho fala sobre a humildade, fazendo um comparativo. Olhai as árvores, elas primeiras ficam suas raízes, depois então elas vão para o alto. Ela cria a base. E é exatamente isso. Nós temos que estar sólidos sobre a nossa realidade, saber as nossas necessidades. Só então nós vamos subindo em conhecimento, em evolução, alcançando o objetivo para o qual nós fomos criados. Ela é tão importante, a humildade, que foi colocada por Jesus como base no Sermão da Montanha. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre esse sermão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, das 9 bem-aventuranças, essa é a primeira. E o que vem a ser pobre de espírito? Será os que nada possuem? Serão eles que irão para o reino dos céus? Não. Jesus se referia aos pobres das coisas materiais, mas ricos das coisas espirituais. E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Vejam então como a humildade é importante. Nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O egoísta só pensa em si, é o ego. O orgulho tem uma visão totalmente equivocada da realidade. Ele olha naquele prisma e é só isso que ele vê. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nós não conseguimos desenvolver nenhuma outra virtude se não formos humildes. Então, por isso ele coloca em primeiro lugar. Notamos então que o ensinamento é buscar o estado espiritual sem soberba e sem vaidade. Podemos ver ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma liçãozinha no capítulo 7, onde Lacordaire fala sobre orgulho e humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade,
Podeis ser caridosos para com o próximo? Oh, não. Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Esse foi Lacordaire. Vamos agora começar a entender o que seja a humildade. Já que não é a falta de recurso, não é a falta de conhecimento, o maior exemplo de humildade que tivemos foi Jesus. Ele é o exemplo de tudo para nós. Aos 12 anos de idade, ele estava no sinédrio entre os doutores da lei, conversando com eles e os deixando impressionados com o seu conhecimento, com as suas coisas que ele sabia. E ele sabia muito. Ele andou com os pobres, com os doentes, as prostitutas, mas ao mesmo tempo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece uma pessoa prepotente, não é mesmo? Eu sou isso tudo. Vós me chamais mestres, e o dizeis bem porque eu sou. Vejam bem, vejam como a humildade não é aquilo que imaginamos. Não é se rebaixar, não é se humilhar, mas é a consciência. Ele tinha consciência do que ele era o caminho, pois foi para isso que ele veio. Ele tinha consciência de dizer que ele era o mestre, mas ao mesmo tempo, ele dava um ensinamento de muita humildade. Como, por exemplo, no último encontro com os apóstolos, quando ele falou que estava indo e eles ficaram questionando quem iria ficar em seu lugar, quem é o melhor. E ele disse: quem quiser ser o maior, que seja o menor. E se despiu, e se embrulhou em uma toalha, como faziam os escravos, se abaixou e foi lavar os pés dos seus apóstolos. Vejam como é difícil entendermos tudo isso. Ao mesmo tempo que se dizia mestre, se colocava como escravo. Humildade é isso. Ela tem caráter de consciência. Ele não escondia seus talentos e não pretendia passar por coitado. Tem muitas pessoas que, quando são chamadas para assumir uma responsabilidade, começam com aquele dengo: quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho capacidade. Será que essa pessoa está sendo humilde? Ou pode ser falsa modéstia? Ou pode apenas querer ganhar um elogio? Enfim, a única coisa que não é humildade. Porque a humildade busca aprender, ela quer fazer, quer ser útil. A humildade nos dá o sentimento exato das nossas fraquezas e a plena consciência do nosso valor. Tem amor à verdade. E quantos de nós que aqui estamos na doutrina espírita por amor à verdade? É costume dizer que normalmente as pessoas chegam ao espiritismo pela dor. Nem sempre é pela dor. Pode ser pelo amor, pela curiosidade, por não estar aceitando as respostas que a vida o tem dado. Quantos de nós tínhamos, e ainda temos, muitos questionamentos? Quantas perguntas acerca da vida, de Deus, das diferenças que existiam,
Não admitíamos que existiam pessoas que nunca saíram de uma cama e outras tão saudáveis. Ao conhecer o Espiritismo, começamos a ter as respostas: o amor, a verdade. E o que é a verdade? Veja que um pula para o outro. A verdade que temos hoje, amanhã poderá ter outra conotação, porque a verdade vai ser manifestando através da evolução, através das buscas. Por isso ele falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós temos que conhecer a verdade para que possamos ir nos conscientizando das nossas responsabilidades e admitir que pode estar errado e, se precisar, mudar de opinião. O orgulhoso não muda de opinião, não admite estar errado. O humilde, sim, ele vai em busca da resposta. Se alguém disser isso não está certo, ele reflete: mas será mesmo? Vou pesquisar, vou procurar, vou ver, e se precisar, ele diz: puxa, eu estava enganado, e muda de opinião. Sócrates não escreveu nada, só viveu do jeito de Jesus. Saiu, viveu, falou, comentou, e quem escreveu sobre ele foi Platão, que era seu discípulo. Conta Platão que eles tinham um amigo em comum muito próximo, que era Querofontes, e que Querofontes visitou o oráculo de Delfos. Como era de costume deles, todas as dúvidas que eles tinham, tudo o que queriam saber, eles iam neste oráculo. Neste oráculo existiam as pitonisas, ou sacerdotisas, diríamos nós espíritas, os médiuns. Elas ficavam lá e respondiam aos questionamentos. Aliás, aquele povo não fazia nada sem ir ao oráculo perguntar. Querofontes tinha uma curiosidade e perguntou: quem era o homem mais sábio de Atenas? E as sacerdotisas falaram que era Sócrates. Ele então saiu dali e, quando encontrou Sócrates, lhes disse: olha, eu fui ao templo de Delfos e eles me disseram que você é o homem mais sábio de Atenas. Sócrates não aceitou isso e disse: como eu sou o homem mais sábio, se eu não sei nada, sou uma pessoa tão simples, e vou te provar que não sou o homem mais sábio de Atenas. Sócrates então procurou as pessoas que eram bem consideradas na época, os políticos, os poetas, os artistas, e com eles foi conversar. Ele então observou o seguinte: que eles ostentavam a sabedoria que não tinham. Eles entendiam um pouco daquilo que era a sua linha de trabalho, mas saindo disso, ele fazia perguntas e os pseudo-sábios não sabiam nada. Então Sócrates disse a famosa frase: só sei que nada sei. E aí entendeu que realmente ele era o mais sábio, porque sabia que nada sabia. A pessoa tem que ter esta consciência, é aberta ao aprendizado. Aquele que acha que já sabe tudo, na realidade, tem muita dificuldade para aprender. Então,
ela é uma virtude lúcida. Sabe que sempre tem que aprender, sempre temos que aprender. A verdade, então, é aquela que está dentro dos ensinamentos morais, dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E a pessoa que é aberta, que tem essa busca, sacrifica o interesse pessoal pelo bem do próximo. São aquelas pessoas que se dedicam à filantropia, que preenchem a sua vida pensando no outro. São estas pessoas que se deram em holocausto para mudar a situação do planeta. Quantos casos sabemos de homens e mulheres que se deram totalmente para mudar uma situação? Tantos exemplos que nós temos que poderíamos aqui estar colocando. E um dos mais conhecidos nossos é o nosso irmão Gandhi, que para libertar a Índia, ele deu a sua vida ao ponto de se afastar totalmente de tudo, para poder com isso conseguir ser olhado e escutado. Então, a pessoa que é assim, abre mão de algo, de uma festa, de um encontro em família, para um compromisso de filantropia, porque ela não vê mais ela e a família só como o centro do universo, que muitos de nós ainda pensamos. Ela vê, são todos irmãos, que todos são necessitados, que a família, é claro, é a base de sustentação. Mas isso não quer dizer que temos que estar em todos os momentos abrindo mão de qualquer coisa para o bem geral em prol da família. Quando estamos em casa, dando o nosso melhor, mas temos também que abrir este campo. Quem tem o conhecimento, quem tem essas qualidades morais, não pode guardar para si. Quem guarda para si é egoísta. Então, a sua luta, a luta dessas pessoas, não é mais de se impor, mas sim de conhecer que esta é a nossa verdadeira necessidade. É deixar de olhar o outro, é deixar de ver o argueiro no olho do outro, é deixar de jogar pedra no telhado do outro, é nos observar. É aquilo que nos traz a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Porque poderíamos falar dessas passagens, porque é isso, é a nossa vida que importa, é a nossa mudança. O que importa é o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Porque eu só vou ajudar ao outro, eu só vou fazer um ato positivo quando eu me conhecer, quando eu souber a minha capacidade, quando eu souber o que eu posso fazer. E eu só posso me modificar quando eu conhecer os meus erros. Quando eu souber onde estão minhas dificuldades, eu terei que procurar trabalhar com essas dificuldades. Todos nós estamos aqui, estamos em um planeta que é um hospital-escola para nos curar e aprender. E para aprender temos que olhar a fundo. Quando estamos em um colégio e temos uma matéria a aprender, temos que entrar a fundo naquele assunto para entender. Assim
para nós entendermos, temos que entrar dentro de nós. Mas como? Observando diariamente as nossas atitudes. Ver se nós temos tempo de olhar para o outro, para apontar os erros do outro, quando os erros dentro de nós são muito mais gritantes. E se nós observarmos como é que estamos reagindo em tal ou qual situação, eu reagi em defesa ou reagi com raiva, com ódio? Eu dei minha opinião porque eu acho que eu posso, que eu devo, ou eu soltei uma carga de energia negativa? A nossa luta não é para se impor, é para se conhecer. E é essa que tem que ser a nossa verdadeira luta. Também não é ser submisso. Ser humilde não é ser submisso. Vejamos que, voltando a Jesus, tem a lição onde ele expulsou os vendilhões do templo. Não vamos nós aqui pensar que quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, que ele fez um tremendo barraco, né? Como às vezes é apresentado. Não podemos nunca imaginar Jesus tendo essa atitude. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, com certeza, ele, com sua moral, deve ter dado um olhar para eles, ter dito 2 ou 3 palavras e eles terem percebido como estavam errados. Ponto. Sem bagunça. Porque ele tinha moral para isso. O seu próprio olhar já era de moral. Nós vamos ver que lá, com a prostituta que ia ser apedrejada, ele não correu com ninguém, ele não gritou com ninguém, ele simplesmente pegou um graveto e começou a escrever os vícios de cada um no chão, as imoralidades de cada um. Então, era assim que Jesus agia, mas ele agia com determinação, com a força do seu caráter. Ele não era submisso. O humilde não tem que ser submisso, nem subserviente. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu estou muito abaixo. Isso, meus irmãos, é a ausência de valor. Não estamos nem abaixo nem acima. Nós estamos aqui em aprendizados e temos que nos esforçar para isso. É de esforço que nós necessitamos. É de luta, é de busca, fazendo sempre o nosso melhor. É essa a forma de agir. Temos que nos colocar, sim. Temos que dar nossa opinião, sim. Isso não é orgulho, isso não é falta de humildade, isso é estar participando em tudo, é na sociedade, é dentro do nosso lar, mas sempre de uma forma positiva, sempre para ajudar, para abrir os olhos, para esclarecer. Foi isso que ele fez quando expulsou os vendilhões. Com certeza, ele deve ter esclarecido a eles que ali não era o local para isso, mas com firmeza. E para ilustrar a nossa conversa, uma pequena historinha. Em uma recepção, onde só entrava com o convite, a responsável pelo cerimonial recebeu um senhor muito bem vestido e bem apresentado, porém, o mesmo não possuía o tal convite. Ela então disse que ele não poderia entrar, porque precisava apresentar o convite.
E ele então perguntou enfático: você sabe quem eu sou? A recepcionista, tranquila, pegou o microfone e disse para o público assim: boa noite a todos. Eu gostaria de saber se alguém aqui conhece este senhor, porque ele não sabe quem ele é. Veja bem, meus irmãos, isso é para vermos a que ponto chega esse orgulho, de nós nos acharmos superiores, de achar que por termos uma posição social e dinheiro, podemos tudo. Ou seja, em primeiro lugar, precisamos identificar as nossas dificuldades, onde elas estão, qual é a minha pior dificuldade. E nós sabemos que cada um de nós é diferente. Não existe uma regra. Cada ser está num grau diferente. Segundo, depois de entender, de identificar que é o mais difícil, é querer mudar, saber que isso não está me fazendo bem. Eu não estou conseguindo viver bem em sociedade por causa dessa minha maneira de ser. E em terceiro lugar, a vontade. Ter a vontade de trabalhar contra essa minha imperfeição. Mas só a vontade também não é suficiente. Porque às vezes eu tenho isso tudo, mas logo eu desisto. E aí então vem a quarta, a persistência. Esses 4 passos vamos ter que usar sempre em todas as situações de nossa vida, em todas as virtudes que buscarmos, em todas as atitudes que queremos ter. São 4 pontos básicos da nossa vida. Vejamos o alcoólatra. Ele só aceita se tratar quando ele cai em si que é alcoólatra, porque normalmente eles vão negando, até o ponto que chega uma situação tão grave que precisam se tratar. Aí então eles aceitam que são alcoólatras. E só aí eles vão procurar ajuda. E essa ajuda normalmente é no Alcoólatras Anônimos, que é um trabalho muito bonito, maravilhoso. Então eles aprendem que tem que ter persistência, fazendo um compromisso consigo mesmo, só por hoje. Porque a nossa proposta tem que ser assim, tem que ser pequena. Nós não damos conta de dizer eu nunca mais vou fazer isso. Esta é uma frase, parece que é protocolar, né? Não, meus irmãos, eu vou tentar só por hoje, um passo de cada vez. A humildade também não está ali? Quando a pessoa te elogia, imagina eu, isso também não é humildade. Se alguém nos elogia, que isso nos sirva de motivação. Que bom, obrigado. E, meus irmãos, para encerrar, vamos a uma outra historinha, bem curtinha. Havia um escultor que pegou um bloco de mármore bem grande e começou a martelar, tirar arestas, esculpindo uma imagem naquele bloco de mármore. Ao terminar, quando as pessoas olharam o belo trabalho e viram uma figura maravilhosa de um homem, lhe perguntaram: como você conseguiu fazer essa obra tão bela? E ele lhe respondeu simplesmente: eu não fiz, ele estava aqui, eu só coloquei à vista. Todas as virtudes são assim, meus irmãos, estão dentro de nós,
nós temos que colocar à vista, porque nós somos filhos de Deus, somos as criaturas perfeitas que Ele criou. Mas nós somos como uma semente ou como esse bloco de mármore bruto, que temos que ir esculpindo, tirando as arestas para deixar aparecer o ser maravilhoso e divino que somos nós. E que todos nós possamos colocar esta divindade para fora. Obrigado, graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Oi, irmã, por favor. Bom dia, irmãos. Embasado nessa perfeita palestra do irmão, eu aqui fiquei lembrando, terça-feira foi aniversário do natalício de Dr. Bezerra de Menezes. E devo contar uma história. Há uns 25 anos atrás, eu estava no hall de um elevador de onde eu trabalho, e à minha frente tinha o tataraneto de Bezerra, curiosamente com uma barba parecida com a minha. Eu indaguei desse senhor, perguntando se ele era parente de Dr. Bezerra, e estava ali crente que ele ia me louvar, eu ser fã de Bezerra. Ele foi lacônico e limitou-se a dizer, sim, por quê? E aquilo me chocou profundamente, e eu fui tentar entender porque o herdeiro de Bezerra tinha um sentimento difícil. O que o nosso irmão falou sobre doações, assim aconteceu com o Dr. Bezerra. Ele adentra o movimento espírita aos 55 anos, e aos 68, ele encerra o ciclo dele adoecido. Mas no adoecimento acontece uma coisa interessante. Os grandes amigos, os que queriam vê-lo efetivamente, o procuravam pensando que ele estava se omitindo do movimento espírita. Na verdade, ele tinha tido um acidente vascular e só mexia com os olhos. E as pessoas, ao procurá-lo, se chocavam em ver aquele homem com aquela capacidade intelectual e moral, naquele sofrimento. O desagradável é que durante a vida dele toda, se alguns irmãos já devem ter lido, ele se desprovinha de todos os seus bens pessoais. Quando adentrou o movimento espírita, ele abre mão de ser deputado, ele abre mão de sair das Forças Armadas, ele era um oficial médico cirurgião, e o anel, a casaca, o dinheiro que ganhava como médico, ele sempre repassava aos necessitados. Essa história que aqui conto é para que a gente lembre dos irmãos que estão enganjados no movimento espírita, que se doam e que são esquecidos quase que por definitivo. Quando a gente pensa em Dr. Bezerra, a gente pensa em Dr. Bezerra sendo aquele irmão que tudo foi flores para ele. Ele teve 9 filhos, 6 filhos desencarnaram de formas bem chocantes e desagradáveis. E nem por isso ele desistiu. E finalizo pedindo aos irmãos que toda vez que aqui chegarem, não tragam só os seus problemas, não tragam só as suas dores, ou não pensem que o Lar de Frei Luís é uma instituição de milagres. A instituição Lar de Frei Luís é como nosso irmão palestrou sabiamente, é um local da nossa transformação. E quando nós nos transformamos, a gente tem que lembrar desses irmãos que estão por aí, tão necessitados, e em vez de vermos as falhas dos sistemas, as carências dos irmãos, vamos olhar para eles, para que não aconteça com aqueles que ao visitarem o Bezerra e viam ele acamado, tinham que deixar dinheiro debaixo do travesseiro para a sobrevivência daquela família. Paz e luz para todos.